aqui. Mas Zé, que há poucas semanas falou sobre isso, o segundo advento do Cristo, a segunda vinda do Cristo, que nos meios evangélicos é muito falado, a parúsia, ou parousia do grego, a presença do Cristo, a presença do anjo interior, a presença do self. Tem não um aspecto escatológico, como a gente imagina. Querendo dizer, um dia, no final dos tempos, algo de catastrófico acontecerá na Terra. Sinal dos tempos, sinal dos tempos. Por exemplo, quem está gritando demais isso agora são os evangélicos conservadores. Mais conservadores, os homofóbicos, racistas, machistas. Final dos tempos deles. Não. Obrigado. Eu também aplaudo isso, é deles. Porque eles ainda estão falando isso, porque eles estão falando ainda assim, com a vontade. Porque eles chegam na igreja, eles chegam no ambiente o pastor, eles se realimentam. Chama-se retroalimentação, né, de ambiente cultural. Fica todo mundo, é isso mesmo, nós estamos certos contra eles. Só que a pressão externa, da mídia, da legislação, dos intelectuais, da opinião pública geral, vai aumentando, vai inundá-los. Eles estão tudo, menos nesse aspecto certos. Alguns chegaram a dizer, vá tomar no... Porque Jesus está voltando. A pessoa está mostrando a sintonia. Esse Jesus... Vocês sabem que antigamente as pessoas chamavam Jesus... Hoje é proibido no Brasil, né? Fulano de tal, José Jesus, prenome de cartório. Tem muita gente chamando Jesus, eu garanto a vocês que esse Jesus não é Jesus Cristo, não é Jesus histórico. Tem muita gente invocando Deus, Deus inicial maiúscula. Esse ser que determina ou inspira que as pessoas discriminem umas às outras e se tratem com desrespeito a uma força do mal, que sacrilegamente essas pessoas estão associando ao Criador, Criadora, o ser fonte de amor e sabedoria, que jamais inspiraria essa ordem de ideias e muito menos de atitudes. Gente, os negros estão condenados porque não estavam na Arca de Noé. Primeiro que é uma estultícia. A pessoa é burra, ignorante, presunçosa e perversa. Tudo junto. Ser gay e ser mestiço, que bom que ele é saudável, porque é mestiço, né? Ser gay devia ser feliz, que não é. Mas essa outra parte é que é pior. Mas consegue ter sucesso. É o cara que enganou muita gente, conseguiu muito dinheiro, ele se acha o ser do mundo, ele pode dizer o que quer sobre qualquer assunto. Só que vivemos numa era de pluralidade, de democracia, de imprensa, de opiniões públicas livres na internet. Então fica mais difícil sustentar posturas tirânicas como essa. Os tempos são chegados, estão chegados. Quem mais quer tocar fogo nos outros vai pegar fogo nesta encarnação. Não é depois da morte, não. Vão ser queimados em público, já estão se queimando. O mundo evangélico, olha, não tem nada a ver com a gente, viu? E por dentro, virgem, meu Deus, ainda bem que não foi eu que disse, porque eu tenho a mesma opinião. Alguns evangélicos estão sendo honestos, que discordam que homossexual não está indo para o fogo do inferno. Quantos amigos? Quantos? Sejam mais honestos, viu? Sejam mais honestos. Apenas eram pessoas mais inteligentes e menos presunçosas de achar que poderiam vir a público dizendo asneiras como essas. Só que aí vem um plá, 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 e um plá, 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 plá. Quem precisa dizer o nome na imprensa? Está dito já, né? E botam a boca no trombone para dizer a opinião da maioria dos evangélicos e católicos. É a opinião da maioria. Se não é, então vamos a cultos evangélicos ver o que é dito. É só entrar na igreja evangélica, amigos. O que eu estou dizendo que deve se fechar as igrejas evangélicas? Devem ser fechadas. Eu acabei de falar de uma instituição mais tradicional ainda, a igreja católica. Não! Minha gente, a gente precisa de igreja evangélica. Porque tem gente que acredita ainda que paga 10% e ganha o céu. E precisa desse tipo de religião. Tem gente que precisa disso. Tem gente que precisa ir lá, olhando para a vizinha, né? Pronto, já estou salvo, estou limpo.
Padre, eu pequei, fiz isso, meu filho, os seus pecados, três Padre Nossos e 3 Ave Maria. Só isso, padre, quando eu era evangélico, ou era católico. Só isso, padre. Eu quando fui bastante católico em 2 momentos. Aos 12 anos, no início de 83, nos 2 momentos foi o primeiro semestre, de 83 e primeiro semestre de 87. Primeiro semestre de 87 eu parei de me confessar. Estava insuportável. Mas, porque o padre parecia ser uma fonte. Não estou dizendo que todos sejam assim, amigos, mas eu me indignei. O padre queria saber detalhes sobre minha vida sexual. Eu não queria. E não parecia que era questão de querer nadar comigo, não, amigos. Era só fofoca. E como foi? O que é isso? O assunto não era esse. E foi com quem? Com homem ou com mulher? Não foi em pensamento, mas com homem ou com mulher? Eu não queria me abrir com ele. Não era a época de se abrir. Então, e aos 12 anos, tinha um padre muito decente que eu conheci na infância. Me consultei muito com ele. Aliás, padre, eu preciso me confessar. Meu filho, você não tem pecado. Meu filho, padre, que isso, padre? Eu tenho pecado. Com 12 anos não tem pecado. Eu tinha essa opinião na época, mantenho hoje essa opinião. 12 anos, por exemplo, há pouco tempo não, alguns anos, 10, 11 anos, talvez mais um pouquinho, na Inglaterra, um garoto de 11, um de 10, mataram um garoto de 4, prisão perpétua. Porque os juízes ingleses entenderam que eles sabiam muito bem que estavam matando uma pessoa, embora uma criança. Embora fossem eles crianças e o assassinado, aquele que sofreu homicídio de uma criança. Então, eu acredito realmente que eu poderia dizer que minha consciência já estava me incomodando. Aí chegava lá, um deles, um era um padre italiano e um brasileiro do Nordeste. Aí cheguei para o que mais reclamava que eu tinha mais contato. O italiano caiu na gargalhada, fiquei tão ofendido. Quando eu cheguei, padre, pequei contra o 9º mandamento. Já? O 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo, né? Eu não podia dizer que eu tinha desejado o marido da próxima. Imagine se eu disse, ele riu assim. Já está olhando para o bumbum das moças? Não, estava olhando para outras coisas. Mas eu achava que era pecado, pouco importasse se era homem, ele estava desejando que era dos outros. Eu não fui atrás, mas era o desejo, né? Era a cobiça. Simples fato é a cobiça. E o outro, meu filho, você não tem pecado. Aí depois que eu dizia quais eram todos os mandamentos que eu tinha infringido, eu sempre achava que infringia todos. Eu acho que a gente infringe todos, sempre, em graus variados. Ave Maria, como os meus professores ficavam querendo me defender. Não, meu filho, não é verdade isso. Não, mas eu tenho todos os pecados. Não pode, é impossível. Você matou alguém, você roubou, mas não é tão simples assim. Eu estava certo. Graças a Deus, né, que tomei esse caminho. Nesse ponto eu estava certo, graças a Deus. Espero que esteja certo em julgar que estava certo. Eu acho errado a gente achar que não está com pecados. E achar que eu, pessoa tão bem intencionada, eu só penso o melhor de todo mundo. Eu só vivo para fazer o bem. Isso é loucura. Procure Hitler. Eu, em nome do Todo-Poderoso, digo que os judeus estão condenados e a flor do mal. Mais ou menos essas palavras, Hitler. Em 1944 foi salvo, apareceu num filme relativamente biográfico desse episódio, As Valquírias, como é que é mesmo? Ele lá dizendo que foi à rádio dizer para milhões de alemães que foi salvo pela vontade de Deus, e foi salvo pela vontade de Deus mesmo. Mas o cinismo e a petulância, a presunção de se julgar, por isso, representante de Deus. A pessoa que não tem muitos pudores em se colocar como um preposto da espiritualidade, ou um religioso, uma pessoa espiritualista, ou que seja, precisa desenvolver esse pudor.